para você, qual é o tamanho de um abraço? Qual é o tamanho de um olhar? De um sorriso? A vida é feita de vários momentos, e eles podem ter o tamanho que você quiser. Um abraço pode ter o tamanho de uma saudade, de um até logo, ou de um eu consegui. Um olhar pode ter o tamanho de uma descoberta, de um amor incondicional, ou de um grande orgulho. O futuro também é assim. Ele pode ter o tamanho que você sonhar. É por ele que a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa, inova e educa todos os dias. Pesquisas que contribuem com o desenvolvimento da sociedade. Inovação que nos ajuda a criar novas soluções para um novo mundo. E educação para a vida das pessoas. É por isso que temos um campus do tamanho da nossa vontade de aprender, de descobrir e de ensinar cada vez mais. É por isso que nossa comunidade, nossos estudantes, professores, técnicos e profissionais de inúmeras áreas são incansáveis na busca do conhecimento e de soluções. E é assim que fazemos da PUC uma universidade do tamanho dos sonhos, dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho: o tamanho que a gente quiser. Oi, eu sou um Totter. Prazer em te conhecer. Para nós, tecnologia se define em uma palavra: transformação. Com ela, o complicado fica simples, o longe fica perto e tudo acontece muito mais rápido. Mas, para isso, é preciso ousar. Não ter medo de errar, acreditar que vai dar certo. Foi assim que a TOTO se tornou a maior empresa de tecnologia do Brasil. E eu faço parte disso. Vamos avisar a reunião? Aqui eu não tenho receio de me expressar. Minhas ideias são levadas a sério e tenho autonomia para tomar decisões. Todos trabalhamos juntos e estamos sempre dispostos a ajudar uns aos outros.
Nosso objetivo? Fazer. Fazer acontecer. Todos os dias tenho a oportunidade de deixar minha marca nesta gigante brasileira. Juntos, nós tornamos realidade aquilo que para muitos ainda é impossível. E se não der certo? Bom, é assim que nasce a inovação. O importante é transformar erros em acertos, encarar os desafios e ter foco em resultados. Mais que um trabalho, a TOTVS é para mim uma forma de construir o meu futuro e o futuro do meu país. Ouse e transforme. Venha ser um TOTVER. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à 8ª Feira de Carreiras 2020. Neste ano, o formato será online com uma nova proposta: conectar as pessoas ao mercado de trabalho. Para isso, vamos conectar neste dia 20 de outubro a palestras nas áreas de comunicação, saúde, humanidades, negócios e tecnologia. O PUC Carreiras, realizador desse evento, tem como propósito fortalecer o elo entre a universidade e o mundo do trabalho, desenvolvendo a empregabilidade dos alunos e alumni da PUC-RS e a comunidade. O serviço oferece vagas de estágios, vagas efetivas, capacitações e um sólido trabalho de consultoria e aconselhamento de carreira. Eu sou Leonardo Araújo Pinto, professor da PUC-RS, e represento neste evento a Escola de Medicina e a Escola de Ciências da Saúde, e serei o mediador da palestra. Terá como título Telemedicina no Brasil, quais as tendências desse mercado que promete mudar a vida dos profissionais da saúde e dos pacientes. Aqui ao meu lado, virtualmente, Dr. Felipe César Cabral, que é médico, coordenador médico do Serviço de Saúde Digital do Hospital Moinhos de Vento, que engloba a área de gestão, da inovação e da telemedicina. O Dr. Felipe também é alumni da PUC-RS, fez residência e programa de pós-graduação, stricto sensu, em pediatria da Escola de Medicina. Dr. Felipe fará a sua fala a partir de algumas perguntas. A gente vai fazer um pouco conversado interativo. E bem-vindo, Felipe. Passo a palavra para a tua saudação inicial. Obrigado, Léo. Obrigado à 8ª Feira de Carreiras da PUC aí pelo convite. Fiquei muito feliz. Como o Léo falou, eu vim da PUC, né? Então eu fiz residência de terapia intensiva pediátrica na PUC e já emendei o mestrado e o doutorado na sequência. Então eu tenho um carinho muito grande aí pela organização e fiquei muito feliz quando fui chamado para falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, né? Não recuso nenhum convite sobre esse tema. Então acho que vai ser um bate-papo bem interessante, ainda mais para falar para essa rapaziada aí que tá pensando, tá vendo o que vai fazer no futuro. Acho que é um tema bem quente, né? O Fórum Econômico Mundial, ele fala que 65% das crianças que estão no estudo fundamental hoje em dia vão exercer profissões que ainda não existem, né? Então imagina o quanto a evolução está chegando e quanto ela vai transformar nossas vidas nos próximos anos aí. Bom, Felipe, eu queria iniciar com uma pergunta sobre a questão de regulamentação. A gente sabe que existe uma mudança muito rápida na questão da telemedicina. A gente
tem observado essa mudança, especialmente no sistema privado, com um crescimento muito acelerado. Mas eu queria te perguntar como é que tu vê a tendência ou as tendências de regulamentação da telemedicina para o futuro, especialmente para o futuro próximo, no período pós-pandemia. Legal, Léo. Primeiro, para falar de regulamentação, a telemedicina ela é regulamentada no Brasil desde 2002, né? Lá atrás já havia uma regulamentação do CFM que já regulamentava a nossa telemedicina. É importante a gente pontuar, talvez fazer alguma diferença entre a telemedicina que a gente fala que é médico para médico, que a gente chama de teleinterconsulta ou teleconsultoria, né? Que é uma conexão médico-médico. Essa é permitida desde 2002. A telemedicina, que é a telemedicina médico-paciente, que a gente chama de teleconsulta, essa é que havia uma discussão se ela era permitida ou não, os conselhos falavam que ela não era permitida, existia uma discussão entre alguns hospitais e alguns órgãos que falavam que o médico tem uma autonomia para ele fazer a sua avaliação, né? Não importa se é à distância ou se é presencial, ou seja, nós como médicos, em tese, tudo em tese, a gente poderia fazer uma neurocirurgia, eu sou intensivista pediátrico, né? Agora, se acontecesse alguma coisa, eu ia ser responsabilizado em perícia, em prudência e por aí vai. Então, uma das argumentações era que o médico também poderia fazer uma consulta à distância, se fosse o caso, e se tivesse algum problema, ele seria punido, enfim, pelo grau que ele causou algum problema que venha ter tido no paciente, né? Então, isso é importante pontuar, a diferença entre consulta e consultoria. Então, quando a gente fala em teleconsulta, ela foi aprovada agora, durante a pandemia, né? Então, a gente teve uma portaria do Ministério da Saúde, a gente teve vários conselhos regionais se posicionando, inclusive o Conselho Regional do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros a se posicionar a favor da telemedicina médico direto paciente agora durante a pandemia. Depois o CFM acabou se posicionando também, autorizando durante a pandemia e montaram um projeto de lei que foi aprovado, foi assinado pelo presidente da República, então virou lei, que a telemedicina ela é regulamentada e ela é regular durante esse período da pandemia, né? E que isso aconteceu? Todas as instituições e vários players começaram a se movimentar para criar, então, essa telemedicina em quem não tinha. E aí vem uma discussão que eu venho trazendo lá de trás, né? Eu sempre falo, cara, a bandeira da telemedicina tem que ser levantada por instituições de qualidade reconhecida, para que a gente tenha, de fato, levar a medicina de qualidade para todos os cantos do país, que inclusive é um dos propósitos de vida que eu tenho. Quando aconteceu isso, uma discussão que eu tive até com o vice-presidente do Conselho Regional, o Eduardo, num evento que a gente foi que a gente não se antecipou, então quando a gente regulamentou isso, a gente não estava de fato organizado para receber essa enxurrada de plataformas e de players na telemedicina. Então a gente não sabe se a gente está levando a medicina de qualidade ou se a gente só está levando a medicina por causa da pandemia. Tá? Então esse foi um problema que a gente enfrentou agora e que a gente vem enfrentando. Enquanto a regulamentação futura, o Conselho está se organizando para isso. Eu acredito, essa é a opinião pessoal minha, que isso tem que vir do Legislativo. Quem legisla sobre isso é o Poder Legislativo, tem que vir da Câmara dos Deputados Federais, um projeto de lei para que regulamente a telemedicina após a pandemia. Isso tem que ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, né? Os conselhos, eles podem discutir a esse respeito? Claro que podem, não só podem como devem, mas eu acho que isso tem que vir de uma lei. E tem duas coisas sendo movimentadas aí, né? Existe na própria Câmara dos Deputados uma movimentação a esse respeito, e os conselhos e o Conselho Federal de Medicina também se movimentando para regulamentar a telemedicina no pós-pandemia. E eu acho que vem para ficar. Eu acho que não faz sentido nenhum a gente recuar agora, até porque a gente não tem visto grandes intercorrências da telemedicina após a aplicação da telemedicina. E a gente tem visto uma satisfação muito grande, tanto dos pacientes quanto dos médicos, né? Eu acho que o médico ele saiu da sua zona de conforto
quando ele foi obrigado a ir para a telemedicina, né? Então muitos médicos tinham receio, o que é super normal, você tem um receio com uma tecnologia nova, inserir uma tecnologia nova mais no seu trabalho, mas quando eles foram obrigados, por causa da pandemia, a fazer isso, eles viram que de fato ajuda muito o paciente e ajuda muito o médico e melhora muito a relação médico-paciente, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, mas melhora muito a relação médico-paciente. E duas coisas que eu gosto de falar, uma, a telemedicina, ela faz parte de uma jornada do paciente, que ela deve ser grande parte digital, a telemedicina está inserida nessa parte digital um pouco, e grande parte dela, ou parte dela, física, mas ela tem que ser uma jornada por inteiro. E outra coisa é que a disrupção não vem da telemedicina, a disrupção vem da inteligência artificial, da análise de dados, né? Eu acho que isso que as pessoas começaram a se dar conta agora. A telemedicina é apenas você fazer um atendimento à distância, mas o disruptivo é o que está vindo. O disruptivo é a gente pegar esses dados, analisar, começar a fazer predição, usar a inteligência artificial e aí não vai ter discussão, né? Quem vai discutir com o robô? Não tem regulamentação para o robô não tem CRM, né? Então, acho que a gente, mais uma vez, a gente está deixando de se preparar para uma coisa que está chegando e se preocupando com coisas pequenas, né? Muito bom, Felipe. Eu queria questionar e queria que tu detalhasse um pouco melhor uma coisa que tu já comentou agora há pouco, que são essas características e as diversas formas de telemedicina, né, ou telehealth, que é outro. Tem vários termos que vêm sendo usados, né, essa conexão entre médico e médico, que se usa muito já há mais tempo, né, como consultoria. Depois, outras situações que envolvem médico-paciente, né, que é a teleconsulta, ou inclusive teleorientação, que é outro termo que a gente tem escutado, né. E, por fim, eu já queria, assim, emendando nessa, que tu falasse um pouco também da experiência de vocês lá no Hospital Moinhos de Vento, com o projeto Teleutip, né, e outros projetos que envolvem telemedicina. Eu participei uma vez de um evento lá do Teleutip e foi super interessante. Foi um evento de consultoria de um caso de tuberculose, foi super interessante. Eu queria que tu também colocasse um pouco da tua experiência nos projetos de telemedicina. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em telemedicina, eu uso a palavra telemedicina mais abrangente, como se fosse telesaúde, tá? Que ela abrange todas as áreas do cuidado de saúde. Então, quando eu falo em telemedicina, eu estou falando também da teleenfermagem, telepsicologia, telefisioterapia, está tudo ali embaixo, tá? Então, eu uso isso como guarda-chuva grande. Aí a gente pode dividir de duas maneiras, né? Eu vou primeiro botar a maneira que eu mais gosto de dividir e depois eu falo uma maneira que o Ingrid dividiu, que é essa que você pediu. A maneira que eu mais gosto é síncrona, assíncrona e de monitoramento, né? Então, o que é o síncrono? O síncrono é o que a gente está falando, a gente está fazendo agora, conversando sincronicamente, né? Então, assim, o paciente entra em contato com um profissional de saúde, on time, e ele tem uma avaliação ali do seu estado de saúde, esse é o síncrono. O assíncrono é o que a gente vê há muito tempo na teleradiologia, por exemplo. Você faz um exame radiológico, manda para o médico faz um laudo e 2 horas, 4 horas, depende da SLA. 24 horas, o laudo é devolvido para o paciente, que não está mais ali naquele momento. Então, é assíncrono. E o de monitoramento é a telemedicina muito comum, por exemplo, na Inglaterra, no NHS. O NHS traz como a telemedicina como chave para sustentabilidade. Então, eles focam que a telemedicina é muito importante no cuidado desse paciente crônico, principalmente de monitoramento. Dá uma alta responsável para esse paciente, mais precoce, e ele fica monitorado em casa através da telemedicina. Então, esses 3 que eu gosto. O New England, ele divide em 3 também, mas ele divide clínico para o clínico, que é o teleinterconsulta. Então, por exemplo, eu faço isso no Teleutip. Eu diariamente passo o round o meu médico intensivista, com um médico intensivista lá de Palmas, por exemplo, Sobral, no Ceará, Rio de Janeiro, passando todos os casos e traçando todas as recomendações. Então, isso é uma teleinterconsulta. Eu tenho um médico do lado do paciente, eu não falo direto com ele, eu tenho um médico lá na ponta do lado do paciente. Tem a telemedicina médico para médico, médico para paciente, que é diretamente para o paciente. Então, esse é a segunda que a New England divide, que não tem ninguém do lado do paciente, é o médico direto para ele, fazendo uma telepropedêutica. Ele faz todo o exame físico,
à distância, né? Então a gente tem formas de fazer o exame físico, alternativas, palpação abdominal para ver descompressão dolorosa, pede para ele pular num pé só, que isso inclusive a gente aprendia lá na faculdade muitas vezes também, né? Então assim, você tem que usar de artifícios porque você não está ali encostando no paciente naquele momento, a gente chama de telepropedêutica, e a gente brinca que tudo eu consigo fazer à distância, com uma exceção ainda, a palpação abdominal, de fato. Ainda porque já está sendo produzido uma roupa que o paciente coloca e você aqui vai apertando e aquela roupa aperta lá automaticamente e você vai sentindo as estruturas do paciente. Então, isso está sendo desenvolvido, então daqui a pouco vai ser possível até a palpação abdominal à distância, porque porque aparelho, a ausculta já tem, né? O Lithium, por exemplo, já tem a ausculta que eu conecto num carrinho, esteto, e aí eu ausculto à distância. Monitorização muito mais fácil, enfim, tudo a gente já consegue. Horoscopia, otoscopia, não sei se alguém já viu um aparelho chamado Taitocare, que é de Israel, e ele tem, você consegue fazer tudo isso. Aparelho pequenininho, nos Estados Unidos custa uns $300, $400, que você tem em casa, e aí você coloca no seu ouvido, coloca na garganta, e o médico consegue ver tudo à distância, né? Bota aqui no pulmão, faz a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, e o médico recebe isso tudo onde quer que ele esteja, né? E aí o New England fala em telemedicina, terceira, né? Então eu falei clínico para o clínico paciente, e ele fala paciente com seus devices, olha que interessante. Então ele fala assim, cara, que existe uma telemedicina que é do autocuidado, né? Que é você com o seu iWatch, por exemplo, que está medindo aqui o seu eletro, está medindo sua frequência cardíaca, o novo já mede saturação, então você pode ter em casa um glucosímetro, você pode ter em casa um aparelho de pressão, isso tudo conectado via Bluetooth por algum sistema e alguém fazendo aquela monitorização sua em casa. Então, o que a gente consegue agora, nessa jornada que eu falei um pouco antes, é que a jornada começa quando você nem é paciente ainda. É a jornada do cliente, é a jornada do indivíduo, né? Então, eu estou sendo monitorado aqui. O meu médico, o Gabriel Dalla Costa, ele está lá em São Paulo. Se eu fizer aqui se eu infartar aqui, um supra de ST, o Gabriel vai receber lá. Fala assim, Felipe, me liga e fala assim, cara, tá se sentindo bem? Eu falei, não, tô bem. Por quê? Você vai infartar, cara, você tá infartando, melhor você ir pro hospital. Então, isso não é futuro, não. Isso é presente, super presente, né? E isso só vem para você melhorar o cuidado da assistência, isso só vem para você qualificar ainda mais, porque se ele tiver acesso lá ao meu eletro e ele me avisar, eu consigo descer aqui na emergência e começar um tratamento em menos de 10 minutos, menos de 5 minutos do evento, que a gente sabe que tem uma taxa de sobrevida e de melhora muito maior do que se eu esperasse mais tempo, né? Então, assim, então eu expliquei um pouco da telemedicina. Falando um pouco dos produtos, né, dos projetos nossos. A gente começou há quase 5 anos atrás que a gente começou. Então, por isso que quando a gente montou a coordenação, que é a minha coordenação de saúde digital, a gente montou telemedicina e inovação. Porque, para a gente, telemedicina não é mais inovação. A gente já faz há bastante tempo. A gente começou com teleoftalmo há 4 anos atrás, então a gente montou 8 consultórios remotos de oftalmologia no estado do Rio Grande do Sul, um em cada macro-região e 2 em Porto Alegre, onde tem 3 técnicos de enfermagem e um enfermeiro. O médico fica à distância aqui no Telesaúde do Rio Grande do Sul. O paciente chega ali e ele é avaliado pelo esse enfermeiro, pelos técnicos de enfermagem, é feito uma foto da retina, é feito vídeo, na refração o médico fica à distância ali on time, trocando ali a lente do óculos, enfim. E o paciente recebe esse laudo, ou o médico da atenção básica recebe esse laudo oftalmológico do paciente. A gente já atendeu mais de 30 mil pacientes com esse projeto, 70% não precisou de médico presencial, ou seja, 70% teve seu problema resolvido à distância, com o médico à distância. E esse projeto lá no início deu uma série de confusão, né? Porque não tem médico lá, e é antiético, é ilegal, mas na verdade trata-se de um projeto de pesquisa. E aí a gente foi publicando essas pesquisas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas pesquisas. A gente publicou esse ano, em abril, na PLOS ONE, que é um artigo que explica o projeto e mostra que 70% das pessoas não precisaram de médico presencial. Depois a gente publicou Aí o que a gente fez? Tá, beleza, ele está funcionando. Mas o técnico de enfermagem, ele precisa bater uma foto e enviar para o médico à distância.
será que essa foto do técnico de enfermagem que ela bate é igual à foto que um médico, porventura, bateria? Então, vamos pesquisar isso. Então, a gente publicou no The Royal College of Ophthalmologists, em junho agora, que não houve diferença entre as imagens obtidas pelo médico e pelo técnico de enfermagem. Pô, legal. As imagens são iguais. Vamos ver, então, a métrica. Será que você medir as estruturas que você precisa nas imagens do técnico de enfermagem é igual o médico medir ali on time? Vou fazer um spoiler agora, a gente vai publicar na revista internacional, não posso falar qual, mas igual, concordância. Perfeito, a métrica é a mesma. E aí também a gente está submetendo numa outra revista a acurácia diagnóstica. Beleza. Se a foto é igual, se a métrica é igual, você já deve imaginar a acurácia diagnóstica, se é igual, se não é, né? E aí a gente fala outra coisa, tá bom, mas e o custo disso? Será que vale a pena? A gente também submeteu a publicação agora, uma avaliação de custo, mostrando que a gente consegue reduzir em até 30% o custo desses diagnósticos oftalmológicos se a gente tiver esses consultórios virtuais espalhados pelo estado. Então, assim, mostramos tudo, custo é bom, seguimos em frente, né? Aí, em 2018, a gente começou um projeto tele-UTI pediátrica, que a gente, aquilo que eu falei um pouco, a gente passa rounds diariamente, de segunda a sexta-feira, com várias UTIs do país. A gente começou com 3 UTIs, Palmas, Sobral e no Rio de Janeiro, e agora a gente expandiu para UTI adulto durante a pandemia, o Ministério pediu. Né? Então, agora a gente está com 10 UTIs aproximadamente, em torno de 150 leitos, 148 leitos, que a gente acompanha a distância aqui do Moinhos, pediátrico e adulto, e agora também, spoiler, a gente vai começar a semana que vem, eu acho, UTI neonatal. Então, a gente vai estar coberto as 3 UTIs, que a gente vai estar com o nosso especialista aqui do Moinhos, passando round diariamente, vendo todos os pacientes internados nessas UTIs. Precisando de médico especialista, tipo o Léo, preciso de um pneumo. A gente chamou o Léo para ir lá olhar um paciente, porque precisava de um pneumo, intensivista não dava conta. Precisa de um cardio, chama um cardio. Então, toda a estrutura que a gente tem aqui no hospital, a gente fornece para essas equipes remotas. Então, a gente conseguiu reduzir em uma das unidades 50% de mortalidade. Então, assim, para quem está nos ouvindo aí, quando você fala uma medicação que reduz 5%, 10% a mortalidade, gente, é um absurdo, né? Imagina uma tecnologia leve, né, que é só round, sistematização de cuidado, protocolo, aula, educação, discussão de casos, discussão de artigo científico. É isso que a gente faz com essas equipes, né? Reduzir em um lugar na mortalidade 50%, em outro 30%, reduzir agora no Covid tempo de internação em torno de 30% de algumas unidades, então aumentando o giro de leito, conseguindo internar mais pacientes. Então são resultados clínicos assistenciais bem bacanas. E aí, agora, com a autorização do Conselho e por lei, né, a gente abriu para teleconsulta, de fato, durante o Covid. A gente já atendeu aí mais de 12, 13 mil pacientes, com resultado muito bom. Se você perguntar para os pacientes se eles gostaram da teleconsulta, a resposta foi 9,4 de 0 a 10. Então, assim, com uma taxa de satisfação excelente. Um encaminhamento para consulta presencial em torno de 1%, muito baixo. Então, a gente, por mais que seja doença respiratória, a gente não encaminha para consulta presencial, encaminha muito pouco, né? Com intercorrência nenhuma, nula. Com uma satisfação de quem está trabalhando, de quem está recebendo, é muito boa. Então, por isso tudo que eu falei até bastante, por isso tudo eu acho que é uma tecnologia que já veio para ficar há mais de 4 anos. O Einstein faz há 10 anos, gente. Há 10 anos. Então, não há de se discutir. Os Estados Unidos legalizaram a telemedicina, Portugal desde 2006 faz telemedicina, Canadá faz bastante telemedicina, Austrália bastante telemedicina, Chile, Argentina estão fazendo. Então, assim, todos os lugares do mundo estão fazendo, não há que se discutir agora a respeito da vantagem e de não, por que não fazer. O que eu falo sempre falo, me dá dor saber que pessoas estão morrendo no interior do país, se tivessem um médico à distância, poderiam ser tratados. E a gente estava discutindo, né, há meses atrás, se isso era legal, se não era legal. Não fazia sentido nenhum. Muito legal, Felipe. Eu acho que a gente falou um pouquinho das grandes vantagens aí de levar uma assistência especializada a lugares que às vezes não têm acesso. Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre possíveis riscos, se é que existem, e como prevenir problemas ligados à falta
da proximidade, do toque e assim por diante. E como reconhecer os possíveis limites de telemedicina ou especificamente de teleconsultas? Eu acho que é uma nova, de fato, é uma nova modalidade de você atender, você atender na distância, né? E isso a gente não aprende na faculdade, o que é uma pena, né? Então, eu acho que, primeiro, como risco é isso, é uma nova forma de você fazer o atendimento. Então, como uma forma de mitigar esse risco, eu acho que está na hora, e já passou da hora, da gente começar a ensinar isso para os nossos alunos, né? A Associação Médica Americana, em 2016, ela já estimulava o ensino de telemedicina para os médicos residentes, né? 2016. Em 2008, o JAMA publicou um artigo questionando se não era um tempo para o novo especialista, o médico virtualista. Então, olha quanto atraso a gente está em relação aos Estados Unidos, por exemplo, e ao resto do mundo. Portugal faz desde 2006. Então, esse atraso faz com que a gente tenha que acelerar esse processo dentro das faculdades. A gente tem que entrar forte dentro das faculdades e começar a ensinar isso, né? Outras maneiras de mitigar esse risco é utilizando médicos mais experientes para o atendimento da telemedicina. De fato, eu não acredito que ideologia minha, e pelo que eu já vi, né, nesse tempo todo fazendo, não é uma forma de atendimento que o médico residente ou que o médico recém-formado ele sinta confortável em fazer. Você tem que abdicar do exame físico, né, presencial, de alguma forma. E isso só consegue quando você tem experiência, né? Eu sempre falo, quando eu estou na UTI, o residente vai ver um paciente na UTI, eu deixo ele ver, quando ele vem falar comigo, e como é que está o paciente? Super bem. E eu olho a distância e falo, não está super bem não. A cor normal não é essa, ele está moteado, o respirador tá mexendo, ele parece que tem secreção no tubo, ele está desconfortável, então ele não está muito bem. Mas por que eu sei isso? Porque eu estou dentro da UTI há 10 anos. Você faz pneuma há 15 anos, 20 anos, sei lá quanto. Você consegue de longe, no colo da mãe, saber que o paciente não está respirando bem, entendeu? Então, assim, isso faz com que você consiga atender esse paciente à distância com mais facilidade do que você atenderia se você fosse um recém-formado. Então, eu acho isso. Tem que ter critério para atender na telemedicina e anos de experiência é um critério. Outro, você tem que saber e ser treinado como é que se faz o atendimento à distância. Então, olhar para a câmera é a mesma coisa que olhar para o olho do paciente. Então, quando você fala em relação médico-paciente, você está olhando para o olho desse paciente, faz todo sentido e melhora muito a relação. Então, quando você olha para a câmera, você faz isso. Você tem que ser treinado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um manual da telemedicina, manual de direitos e deveres médicos, manual de direitos e deveres dos pacientes, e a gente capacita o médico a tanto mexer na plataforma, quanto saber se relacionar com essa tecnologia, né? Porque o médico, ele é o primeiro, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, ele é o primeiro a resolver os problemas que existem na telemedicina. Então, deu algum problema, ele é o primeiro a resolver. Pede para o paciente, por exemplo, abrir o microfone que não está aberto, pede para ele dar refresh na página porque deu algum problema. Então, assim, ele tem que ser o primeiro a resolver o problema, para depois ele puxar para o back-office. Então, tem até um artigo publicado, quais são as principais barreiras da telemedicina, e os pacientes, primeiro, a internet é uma barreira grande, né? Ainda mais aqui no país, a gente tem um país com vazio assistencial grande e com um vazio tecnológico também, então às vezes é difícil você chegar lá por causa da internet. Uma outra engraçada são as distrações domésticas, né? Então, o paciente relatando isso nesse estudo, né? Tá em casa, passa o cachorro, passa a mulher, passa não sei quem, ele se distrai. O que é uma forma boa, eu brinco, eu digo que é uma melhora nessa relação médico-paciente, né? Porque, imagina, você está no seu consultório e tá aqui alguém falando assim, não, eu tô bem, na minha casa não tem cortina, eu faço exercício físico diariamente, eu não tô bebendo há 3 meses. Quando ele tá em casa, ele não consegue se livrar disso, né? Você tá vendo a cortina que tá atrás dele, ele fala que não tá bebendo, passa a esposa e grita, é mentira, tá bebendo sim. Então você acaba se comunicando com esse ecossistema do paciente, de fato tá dentro da casa dele, retomando aquele médico lá atrás, né? Que está com a sua malinha e chega dentro da casa do paciente, né? Então, essa é uma dificuldade. E uma outra dificuldade do paciente que ele fala é a dificuldade de se expressar na telemedicina, né? Porque você não está na frente do médico ali. É uma distração, quer dizer, uma distração e uma forma nova de se expressar, né? Então, os pacientes, às vezes, eles reclamam um pouco disso, como é que eles se expressam na frente da câmera, como é que eles... o exame físico, você tem que pedir para o paciente, deixa eu avaliar sua pele, respira para eu ver. Então, é toda uma forma de fazer um exame físico que você está mostrando para a câmera, né? E aí, quando você começa a fazer isso, você cai num outro risco da telemedicina, né? Que é o vazamento de dados, né?
Então, a gente falou um pouco dos médicos ou dos profissionais recém-formados, a gente falou das barreiras que a gente está enfrentando, e agora do vazamento de dados. Então, a gente tem que estar bem ciente, ainda mais agora com a LGPD, das nossas obrigações e do risco desses dados vazarem. Então, tem que ter uma internet segura, de preferência, link dedicado para isso, né? O que a gente não vê em casa, por exemplo, mas de preferência seria isso. Com uma plataforma de telemedicina também segura, que esteja adequada às leis, HIPAA Compliance, enfim, tudo que precisa, a gente não precisa entrar em detalhes aqui. E, por exemplo, eu não gravo as consultas. Eu não gravo por 2 motivos. Primeiro, que na consulta presencial você não grava. Não tem nada gravado na consulta presencial. A gravação do médico é o prontuário eletrônico. Ele tem que descrever tudo que ele fez no paciente. E é ali que a gente vai discutir numa possível, enfim, quando tiver alguma coisa que a gente vai discutir esse exame. Não na gravação. E outra, porque quando eu gravo, eu corro mais risco, né? Isso está gravado em algum lugar, né? E se está gravado em algum lugar, alguém pode ter acesso. E aí eu tenho mais risco ainda, né? E terceiro, que se a gente for gravar todas as consultas que a gente faz, você imagina daqui a 10 anos, não vai ter espaço na nuvem para você gravar isso tudo, e muito menos em data center local, né? Então não é viável gravar, que era uma coisa que tinha na recomendação passada do Conselho Federal de Medicina, e eu espero que nessa não venha. Então, assim, o outro risco é esse acesso. Então, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado não só com esses dados, mas como o local que você está fazendo. Tem que ser um local silencioso, um local claro, um local que não passe ninguém, para não ficar expondo o paciente a outras pessoas ouvindo o que ele está falando. De preferência com fonezinho, para isso não ser espalhado. Então, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. E as vantagens, Léo, há uma grande vantagem que eu vejo, eu não tenho vergonha nenhuma em falar, é a comodidade, né? Se o paciente ele consegue, eu não consigo imaginar que a jornada do paciente seja única, que é se ele sente alguma coisa, ele marca uma agenda no médico, ligando para a secretária, vai presencialmente nesse médico, sai de lá com uma receita, passa na farmácia presencialmente, vai no laboratório presencialmente, vai tirar um raio-x presencialmente, volta com tudo para entregar para o médico, para ele fazer uma avaliação daquilo, para ele dar um diagnóstico, um tratamento, volta na farmácia e compra. Isso agora não faz sentido nenhum, entendeu? Você compra tudo que você compra na Magalu, a Magalu bombou porque você faz tudo em casa. O paciente também quer ter essa comodidade, entendeu? Então ele quer eu quero dar acesso a quem não tem, que é o cara tá lá no interior do Maranhão, lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, que tem muita gente sem acesso, sem médico especialista, e eu também não quero, e eu também quero dar comodidade ao meu paciente, que ele pode ser atendido em casa sem aumentar o risco dele da melhor maneira possível, né? Então, acho que as desvantagens e as vantagens, tentei falar um pouquinho, os riscos da telemedicina. Legal, Felipe, muito interessante. Eu queria rapidamente dar um exemplo que aconteceu comigo, que o Felipe conhece bem, né? Uma situação muito frequente em consultas com crianças que têm asma é a gente precisar revisar a técnica de inalação, o espaçador, como é que tá. E frequentemente os pacientes vêm na consulta presencial e a gente pede para trazer, mas às vezes o paciente esquece. E esses dias aconteceu numa consulta por tele, eu queria revisar a técnica de inalação, e aí que eu me dei conta, né? Não tem como o paciente esquecer, porque ele tem um espaçador, ele está em casa. E aí ele pegou o espaçador, mostrou o espaçador que ele está usando, né? Então é uma vantagem em termos de revisão, mas é só um exemplo. Estão chegando perguntas aqui pelo chat e uma pergunta interessante é com relação ao impacto da telemedicina no SUS e na saúde pública. Eu achei também interessante que tu comentou o exemplo em inglês, né, que eles usam em termos de sustentabilidade. Como é que tu vê, Felipe, o impacto e o crescimento e as possíveis vantagens do uso da telemedicina no sistema público no Brasil? A gente sempre, quando fala em introdução de qualquer tecnologia nova, né, a gente brinca que tem os 5 Ds. Eu gosto de falar 6 Ds, que usa decepção como um D, mas eu não gosto. São os 5 Ds da introdução da tecnologia, né, que é digitalização, disrupção, desmonetização, democratização.
né? Então, e desmaterialização, desculpa. Então, você só democratiza se você desmaterializa, né? Então, você precisa desmaterializar para você democratizar, para isso se tornar exponencial. Então, isso é a lei que está regindo o mundo agora, não sou eu que estou falando. Quem lê aquele livro Relações Exponenciais pode ter um pouquinho de ideia do que eu estou falando. O Uber só é Uber porque ele deixou de ser físico para ele passar para o digital. O Netflix só é Netflix porque você deixou de ir lá na Blockbuster e pagar multa, né? Porque você está vendo digital, senão você não conseguiria trazer isso de forma exponencial, né? E quando você está trazendo de uma forma exponencial, você está sendo barato. Você só consegue pagar, sei lá quanto é que é a Netflix, R$15, R$20, R$25, porque ele é exponencial. Porque senão ele custaria esse preço por uma fita, que é o que a gente pagava, se é que a gente pagava isso, acho que a gente pagava até mais do que isso, né? Então, assim, eu quis usar exemplos do mundo para mostrar que o táxi, por exemplo, só conseguiu pagar aquilo no Uber porque ele é exponencial. E você só está usando o Uber porque o táxi era ruim. Porque também, senão a competição fica um pouco desvantajosa. Enfim, então, assim, você utilizando outros modelos, você começa a ver que a telemedicina ela só vai conseguir entrar em larga escala e ser exponencial e ser de fato democrática se você utilizar a tecnologia, né? Então, assim, vários projetos a gente tem, desse que eu falei do teleoftalmo, telechip, a gente está fazendo um de regulação agora, começou lá atrás com telesaúde aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um exemplo enorme aqui do nosso lado, né? Um projeto de pesquisa da URGS, começado lá atrás pelo Erno, grandes amigos meus, que a gente foi... Inclusive o teleoftalmo é em parceria com eles, mostrando que você com o médico, você ajudando a regular, fazer regulação da fila. O que acontece hoje em dia no sistema único de saúde, para vocês entenderem, né? O paciente ele é enviado para o médico especialista sem de fato ele precisar, né? Coitado, o médico de família ele fica ali numa situação que ele tem um monte de paciente para avaliar, então assim, para ele é mais fácil, até porque ele não tem nenhum apoio, enviar para o médico especialista, mas muitas vezes bastaria o Léo falar no telefone com ele para poder indicar um outro tratamento para asma, por exemplo. Não, pode ser que ele esteja fazendo errado o uso da bombinha, quem sabe você não mostra. Então, são o know-how desse médico especialista que poderia ajudar à distância que o telesaúde faz há muito tempo. Então, tem um 0800 que o médico de família pega e liga para o especialista do telesaúde e tira dúvidas. Isso faz com que um monte de paciente não precise de médico especialista presencial. E quando você faz isso, você faz com que o paciente que de fato precisa, ele consegue ter acesso, porque você já eliminou um monte que não precisa, né? Então a gente atua, enquanto hospital também a gente entrou nesse projeto, que é um projeto que começou com o telesaúde, depois o telesaúde capacitou o Hospital Sírio-Libanês para fazer por via PROAD, para fazer esse projeto, e agora todos os outros hospitais do PROAD estão juntos nesse projeto, chama Regula Mais Brasil, colaborativo, que é a Moinhos, HCOR, HOC, Einstein Sírio, e a gente tem feito regulação de vários locais do Brasil, e na pandemia a gente começou a fazer teleconsulta também. Então o que a gente faz? Esse médico aqui, o médico de família encaminhou para consulta de neurologista por conta de cefaleia. Aí você fala assim, cara, cefaleia não é um motivo para ir para o neuro. Me diz aqui, começou quando, como é que é a intensidade da dor, onde está posicionada, e devolvo. Aí o médico vai e manda pra gente, ó, é assim, assim, assim. Pô, então tá, então precisa. Só que esse eu posso mandar para o médico à distância. Aí ele vai e manda para a gente fazer teleconsulta, neurologista, por exemplo, a gente faz a avaliação, em torno disso, é número mágico, em torno de 66%, 70% não precisa de médico presencial, tem seu problema resolvido à distância. A gente resolve o problema desse paciente à distância, prescreve se precisar, enfim, com assinatura digital. Agora até eu tive uma notícia que o Conselho, até pelo Conselho Regional de Medicina, está sendo avaliado junto com o deputado Maurício, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, ou vice-líder, não sei, uma possibilidade de você fazer receituário especial, controlado, aquele azulzinho, via telemedicina também, que hoje não pode. Então vai resolver uma série de problemas que a gente teria, por exemplo, com paciente em casa, em monitoramento, fazendo cuidados paliativos, que nada melhor que o paciente fazer cuidados paliativos em casa, né? Só que tem um problema de você prescrever essas morfina, enfim. Então, nessa possibilidade de fazer essa prescrição à distância. Então, acredito que para o Sistema Único de Saúde é uma ferramenta absurdamente boa,
tanto para monitorar, como o NHS faz em casa, um valor muito mais baixo, né, e quanto para você reduzir essa quantidade de consultas para o médico especialista presencial, você podendo resolver à distância. Tem vários projetos mostrando esse do Teleoftalm, por exemplo, a gente vai mostrar que a gente consegue reduzir até 30% o valor da consulta presencial versus a consulta à distância de oftalmologista, que é uma consulta altamente tecnológica, né? Imagina do resto. Muito bem, Felipe, a gente está quase no final, temos mais alguns minutinhos aqui. Eu acho que vai ser talvez uma última pergunta. Eu tenho visto um crescimento, assim, principalmente em situação de doenças crônicas, que alguns serviços estão fazendo em termos de atendimento multidisciplinar. Às vezes, situações em que é vantajoso para o paciente ter um atendimento médico, pelo fisioterapeuta ou um psicólogo no mesmo dia, no mesmo momento. Como é que tu vê isso em termos de possibilidade de fazer atendimento multi usando telehealth ou atendimento virtual? Tu acha que tem possibilidade, é viável, já está acontecendo? Como é que tu vê isso? Pode acontecer de várias formas, né? Tem vezes que o paciente precisa de atendimento de várias da equipe multidisciplinar no mesmo dia, mas não necessariamente no mesmo momento. E aí facilita muito ele estar na telemedicina, né? Não tem nenhum deslocamento, desloga de um e loga de outro, né? Então isso funciona. Fisioterapia, telereabilitação já é muito comum. A nutrição, muito comum. A psicologia foi o primeiro conselho a liberar telesaúde, né? A teleavaliação de psicologia, então já acontece há bastante tempo, né? E em conjunto, na mesma sala, tem também, no teleotipo a gente faz isso, a gente tem sempre um médico, uma enfermeira, e aí às vezes a gente tem na equipe multidisciplinar uma nutricionista, às vezes tem um fisioterapeuta, então assim, a gente vai incluindo algum da equipe multidisciplinar para fazer o round, que é super válido, né? Porque a gente discutir um paciente em ventilação mecânica com um fisioterapeuta, que ainda mais que entende sobre aquilo ali, pô, é muito legal. Quando eu fiz observership no Mass General em Boston, eu fiquei lá 2 meses mais ou menos. Quem discute é o fisioterapeuta, quem mexe no equipamento é o fisioterapeuta. Aqui que a gente tem uma cultura médico-cêntrica, né? Que tudo centraliza no médico e o médico é o que é o top, sabe tudo. Mas várias especialidades, eles têm muito mais expertise, inclusive, do que a gente. Se a gente abrir caminho para essa especialidade, elas podem nos ajudar muito, né? Então, o que a gente tem tentado no Teleotip é um pouco difícil conectar todo mundo, porque, de preferência, eu preciso que o fisioterapeuta de lá também esteja conectado. Então, assim, a gente achou que ia ser bem mais simples, a gente planejou para que o round fosse assim. Cada dia da semana a gente tem uma especialidade, né, da multi. Então, sei lá, segunda é ser nutricionista, terça psicólogo, quarta terapeuta. Só que a gente esqueceu de combinar com os russos, né? Então, assim, às vezes lá na ponta não tinha, e aí o round ficava meio... mas é riquíssimo quando a gente... Tirei o microfone, apertei sem querer aqui. É riquíssimo quando a gente consegue fazer isso e funciona muito bem, mas médico e enfermeiro na pediatria eu sempre tenho e é muito legal essa discussão em conjunto, como eu acho que deveria ser todos os rounds das UTIs, né? Então, sim, funciona com a equipe multidisciplinar e eu acho que ajuda ainda mais, né? A tecnologia faz com que a gente consiga conectar mais pessoas no mesmo tempo, né? Legal, Felipe. Muito bom conversar contigo e ter ideias em termos de perspectivas e presente e futuro da telemedicina. A gente tem aqui na Escola de Medicina já há algum tempo uma disciplina de inovação na graduação, que cada vez mais esses tópicos estão entrando dentro dessa disciplina, né? E eu concordo contigo totalmente no ponto em que esse tema tem que cada vez mais fazer parte do ensino, porque certamente faz parte do presente e do futuro. Então, agradeço muito, né? Estamos chegando aqui ao final. Em nome de toda a equipe do PUC Carreiras, agradeço novamente ao Dr. Felipe Cabral pela fala e também agradeço todos que estiveram aí conectados conosco durante esse evento. Então, muito obrigado também aos parceiros do PUC Carreiras
e até a próxima. Obrigado, Felipe. Abração. Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço.